Deputados que aprovam, para eles como ser um contra. Aprovado. Expediente. Ofício da deputada Nilda Gondim, justificando a ausência da reunião do dia 11/6/2013. Continuação da discussão e votação do relatório da subrelatora, deputada Elcione Barbalho, referente à nova legislação sobre o tema. Na ausência da deputada Elcione Barbalho, que se encontra em licença médica, o deputado Eurico Júnior será designado como relator ad hoc, que fará a leitura do relatório. Com a palavra, deputado Eurico Júnior. Senhor presidente, nosso deputado Paulo Pimenta, que coordena essa comissão, senhores deputados e deputadas, todos aqui da comissão, membros que auxiliaram esse relatório, a subrelatora, deputada Elcione Barbalho, do Pará, encontra-se de licença médica e eu fui, então, designado para ler o parecer da deputada, que ela elaborou, que ela lutou. Então, eu queria aqui, em primeiro lugar, saudar e parabenizar a deputada Elcione Barbalho por todo o empenho, por toda a dedicação, por tudo que ela fez para que a gente pudesse chegar aqui nessa oportunidade, como estamos chegando. Queria parabenizar também o coordenador, deputado Paulo Pimenta, incansável para que a gente pudesse cumprir o prazo e entregar hoje a todos os deputados esse parecer para que os deputados possam discutir e apresentar sugestões e votar esse parecer. Nesse período foi grande a luta, nós tivemos aí todos os deputados incansáveis apresentando sugestões, participando de todas as reuniões, vindo a todas as audiências públicas. Então eu agradeço aí a cada deputado que faz parte dessa comissão, o deputado Jorge Bittar, o deputado Pedro Uczai, o deputado Ronaldo Zucchi, a deputada Nilda Gondim, o deputado Nelson Marquesan Júnior, o deputado Otávio Leite, o deputado Armando Virgílio, o deputado Danley de Deus, o deputado Junge Abi, o deputado Jerônimo George, o deputado Luiz Carlos, o deputado Augusto Coutinho, o deputado Roberto de Lucena, a deputada Elcione Barbalho, que, além de estarem aqui presentes em todas as reuniões, também apresentaram algumas sugestões. Agradecer, e eu vou aqui, senhor coordenador, pedir, para que não precise ler todos os nomes, mas agradecer a todas as pessoas que vieram, fizeram parte nas audiências públicas realizadas e que contribuíram para a formatação da proposta que aqui se apresentará até o momento. Ocorreram reuniões em Brasília, coitivas de diversos convidados, como também foram realizadas também diligências nos estados do Rio Grande do Sul, com oitivas de outras pessoas que estarão todas identificadas no relatório final. Devo destacar que, além da emenda substitutiva global, objeto desse relatório parcial da Comissão de Santa Maria, pretende recomendar a aprovação de algumas proposições legislativas em trâmite em seu relatório final, bem como encaminhar indicações ao Executivo relativo aos assuntos que competem àquele poder. Na análise da emenda substitutiva global, há de se compreender, primeiro, o campo que se tem para legislar sobre o tema, conforme a repartição de competências entre os entes federados, estabelecidos pela Constituição Federal. Não é o caso de se considerar o tema vinculado necessariamente à defesa civil, inclusa no artigo 22, inciso 28 da Constituição, pois esse dispositivo diz respeito a temas
em que a União legisla e se a assunção implicaria afirmar que toda a legislação estadual sobre o tema seria inconstitucional. Eu quero aqui, como esse relato já foi apresentado pela relatora, pular alguns pontos aqui, que já foram amplamente discutidos e bem discutidos, e que a gente possa, então, já entrar aqui no projeto de lei, na emenda substitutiva global de plenário ao projeto de lei número 2020 de 2007, que estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimento, edificações e áreas de reunião de público e dá outras providências. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, esta lei estabelece diretrizes gerais e ações complementares sobre prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reuniões de público, atendendo ao disposto nos artigos 21, 24, parágrafo 5º e o 182, o caput da Constituição Federal. Altera as seguintes leis: a Lei número 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. E altera também a Lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o Código Civil. Define atos sujeitos à aplicação da Lei número 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. Caracteriza a prevenção de incêndios e desastres como condição para a execução de projetos artísticos, culturais, esportivos, científicos e outros que envolvam incentivos fiscais da União, e prevê responsabilidades para os órgãos de fiscalização do exercício das profissões de engenheiro e arquiteto na forma que especifica. Artigo 2º. O planejamento urbano a cargo dos municípios deverá observar normas especiais de prevenção e combate a incêndio e a desastres para locais de grande concentração e circulação de pessoas, editadas pelo Poder Público Municipal, respeitada a legislação estadual pertinente ao tema. Inciso 1º. As normas especiais previstas no caput deste artigo abrangem estabelecimentos, edificações de comércio e serviços e áreas de reunião de público, cobertos ou descobertos, cercados ou não, com ocupação simultânea, potencial igual ou superior a 100 pessoas. Segundo, o mesmo que a ocupação simultânea potencial seja inferior a 100 pessoas, as normas especiais previstas no caput deste artigo serão estendidas aos estabelecimentos, edificações de comércio e serviços e áreas de reunião de público em que, pela estrutura física ou pelas peculiaridades das atividades envolvidas, haja restrição à existência de mais de uma direção no fluxo de saída de pessoas. Pela sua destinação, letra A, sejam ocupados predominantemente por idosos, crianças ou pessoas com dificuldade de locomoção, ou que contenham em seu interior grande quantidade de material
de alta inflamabilidade. Inciso terceiro, desde que assegure a adoção das medidas necessárias de prevenção e combate a incêndio e a desastres, ato do prefeito municipal poderá conceder autorização especial para a realização de eventos que integram o patrimônio cultural local ou regional. Inciso 4º. As medidas de prevenção referidas no inciso 3º do artigo serão analisadas previamente pelo Corpo de Bombeiro Militar com a realização de vistoria em loco. 5º. Nos locais onde houver possibilidade de realização de vistoria prevista no inciso 4º deste artigo pelo Corpo de Bombeiro Militar, a análise das medidas de prevenção ficará a cargo da equipe técnica da Prefeitura Municipal, com treinamento em prevenção e combate a incêndios e emergências, mediante a convênio referido no artigo 2º, no parágrafo 2º do artigo 3º desta lei. 6º. As disposições deste artigo aplicam-se também a imóveis públicos ou ocupados pelo poder público e a instalações temporárias. Artigo 3º. Cabe ao Corpo de Bombeiro Militar planejar, analisar, avaliar, vistoriar, aprovar, fiscalizar medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público, sem prejuízo das prerrogativas municipais no controle das edificações e do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano e das atribuições dos profissionais responsáveis pelos respectivos projetos. Primeiro, inclui-se nas atividades de fiscalização previstas no caput deste artigo a aplicação de advertência, multa, interdição e embargo, na forma da legislação estadual pertinente. Segundo, os municípios que não contarem com unidade do Corpo de Bombeiro Militar instalada poderão criar e manter serviços de prevenção e combate a incêndio e atendimento a emergências mediante convênio com a respectiva corporação militar estadual. Artigo 4º. O processo de aprovação da construção, instalação, reforma, ocupação ou uso de estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público perante o poder público municipal, voltada à emissão de alvará de licença ou autorização ou documento equivalente, deverá observar, primeiro, o estabelecido na legislação estadual sobre prevenção e combate a incêndio e a desastres, e nas normas especiais editadas na forma do artigo 2º desta lei. Segundo, as condições de acesso para operações de socorro e evacuação de vítimas. Terceiro, a prioridade para uso de materiais de construção com baixa inflamabilidade e de sistemas preventivos de aspersão automática de combate a incêndio. Quarto, os atos normativos expedidos pelos órgãos competentes e as normas técnicas registradas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BTN, ou de outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial. Quinto, as exigências fixadas no laudo ou documento similar expedido pelo Corpo de Bombeiro por força do disposto do artigo 3º dessa lei. Parágrafo 1º. Nos municípios onde não houver possibilidade de realização de vistoria in loco pelo Corpo de Bombeiro Militar, a emissão do laudo referido no inciso 5º do caput deste artigo fica a cargo da equipe técnica da Prefeitura Municipal, com treinamento em prevenção e combate a incêndio e a emergências, mediante o convênio referido no parágrafo 2º
do artigo 3º desta lei. Parágrafo 2º. A validade do alvará de licença e autorização ou documento equivalente expedido pelo Poder Público Municipal, na forma deste artigo, fica condicionada ao prazo de validade do laudo referido no inciso 5º do caput. Parágrafo 3º. Sem prejuízo de outras medidas cabíveis e do disposto na Lei nº 11.901, de 12 de janeiro de 2009, o laudo referido no inciso 5º do caput deste artigo poderá exigir a existência e fixar o número de bombeiros civis nos estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público, bem como de funcionários treinados para agir em situações de emergência, certificados por cursos oficialmente reconhecidos. Parágrafo 4º. Além do disposto nesse artigo, cabe ao Poder Público Municipal requerer outros requisitos de segurança nos estabelecimentos, edificações em áreas de reunião de público, considerando a capacidade e a estrutura física do local, o tipo de atividade desenvolvida no local e em sua vizinhança e os riscos à incolumidade física das pessoas. Parágrafo 5º. Nos locais sujeitos às normas especiais referidas no artigo 2º desta lei, a emissão e a validade do alvará de funcionamento expedido pelo Poder Público Municipal ou ato administrativo equivalente ficam condicionadas à contratação do seguro de responsabilidade civil para a cobertura de indenizações que o proprietário do estabelecimento venha a ser obrigado a pagar em razão de danos provocados por incêndios e desastres, observadas as regras específicas estabelecidas pelo órgão regulador do Sistema Nacional de Seguros Privados, disciplinados pelo Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966. Parágrafo 6º. Nos condomínios edilícios, o seguro contra incêndio e outros sinistros previstos no artigo 13º da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, substitui a exigência prevista no parágrafo 5º deste artigo, se houver cobertura de danos causados a terceiros. Parágrafo 7º. Além do disposto no inciso 5º e 6º deste artigo, o responsável pelo estabelecimento abrangido pelas normas especiais referidas no artigo 2º desta lei deverá contratar seguro de acidentes pessoais, tendo como beneficiário os seus clientes e usuários, válidos a partir do momento em que ingressarem no estabelecimento, observadas regras específicas estabelecidas pelo órgão regulador mencionado no parágrafo 5º deste artigo. Artigo 5º. O Poder Público Municipal e o Corpo de Bombeiro Militar realizarão fiscalizações e vistorias periódicas nos estabelecimentos comerciais e de serviços e nos edifícios residenciais multifamiliares, tendo em vista o controle da observância das determinações decorrentes dos processos de licenciamento ou autorização sobre sua responsabilidade. Parágrafo 1º. Nos locais sujeitos às normas especiais referidas no artigo 2º desta lei, sem prejuízo de prazos menores, estabelecidos por legislação estadual ou municipal, impõe-se vistoria com periodicidade anual pelo Poder Público Municipal e pelo Corpo de Bombeiro Militar. Parágrafo 2º. Nos locais onde não houver unidade com possibilidade de realização da vistoria em loco pelo Corpo de Bombeiro Militar, a vistoria será realizada apenas pelo Poder Público Municipal, garantida a participação da equipe técnica da Prefeitura com treinamento em prevenção e combate a incêndio e às emergências, mediante convênio referido
no parágrafo 2º do artigo 3º desta lei. Parágrafo 3º. Constatadas irregularidades nas vistorias previstas neste artigo, serão aplicadas as sanções administrativas cabíveis previstas na legislação estadual e municipal, incluindo advertência, multa, interdição, embargo e outras medidas pertinentes. Parágrafo 4º. Constatadas as condições de alto risco pelo Poder Público Municipal ou pelo Corpo de Bombeiro Militar, o estabelecimento ou a edificação serão imediatamente interditados pelo ente público que fizer a constatação, assegurando-se, mediante provocação do interessado, a ampla defesa e o contraditório em processo administrativo posterior. Artigo 6º. Na prestação de serviços e no fornecimento de produtos, em consonância com a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, os engenheiros e arquitetos, o Corpo de Bombeiro Militar, o Poder Público Municipal, os proprietários de estabelecimento e edificações, bem como os promotores de evento, observarão as normas técnicas registradas expedidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BTN, ou por outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial. Artigo 7º. As diretrizes estabelecidas por esta lei serão suplementadas por normas estaduais, municipais e do Distrito Federal, na esfera de competência de cada ente político. Parágrafo único. Os estados, os municípios, o Distrito Federal deverão considerar as peculiaridades regionais e locais e poderão, por motivado da autoridade competente, determinar medidas diferenciadas para cada tipo de estabelecimento, edificação ou área de reunião de público, voltadas a assegurar a prevenção e combate a incêndio e a desastres, e a segurança da população em geral. Artigo 8º. Os cursos de graduação em Engenharia e Arquitetura em funcionamento no país, em universidades e organizações de ensinos públicos e privados, bem como os cursos de Tecnologia e de Ensino Médio correlatos, incluirão nas disciplinas ministradas conteúdo relativo à prevenção e combate a incêndio e a desastres. Parágrafo único. O responsável pelos cursos referidos no caput deste artigo terá o prazo de 6 meses, contados da entrada em vigor desta lei, para promover as complementações necessárias no conteúdo das disciplinas ministradas, visando atender o disposto no caput deste artigo. Artigo 9º. Será obrigatório curso específico para os oficiais e praças integrantes do setor técnico voltados para a prevenção e combate a incêndio e a fiscalização dos corpos de bombeiro militar em conformidade com seus postos e graduação e os cargos a serem desempenhados. Artigo 10º. O Poder Público Municipal e o Corpo de Bombeiro Militar manterão disponíveis na rede mundial de computadores informações completas sobre todos os alvarás de licença ou autorização ou documento equivalente, laudos ou documento similar concedidos a estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público, com atividades permanentes ou temporárias. Parágrafo único. A obrigação estabelecida no caput deste artigo aplica-se também às informações referentes ao trâmite administrativo dos atos referidos no caput deste artigo e ao resultado das vistorias, perícias e outros atos administrativos
relacionados à prevenção e ao combate a incêndio e a desastres. Artigo 11º. O disposto no artigo 10º desta lei não exime os responsáveis pelo estabelecimento de comércio ou serviço de manter visíveis ao público o alvará de funcionamento ou ato administrativo equivalente expedido pelo Poder Público Municipal e demais documentos que autorizam o seu funcionamento. Parágrafo único. Sem prejuízo de exigências complementares nesse sentido determinadas pelos órgãos competentes, deverão estar divulgados na entrada dos estabelecimentos de comércio ou serviço o alvará de funcionamento ou ato administrativo equivalente, a capacidade máxima de pessoas, documento que comprovem a contratação e a validade dos seguros exigidos nos termos do inciso 5º ao 7º do artigo 4º desta lei. Artigo 12º. Aquele que descumprir as determinações do Corpo de Bombeiro Militar ou do Poder Público Municipal quanto à prevenção e a combate a incêndios e a desastres, sem prejuízo da aplicação de outras sanções administrativas e penais cabíveis e da obrigação de reparar danos, incorrerá em crime sujeito à pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 13º. Incorre em improbidade administrativa nos termos do artigo 11º da Lei número 8.429, de 2 de junho de 1992, o prefeito municipal que deixar de tomar as providências necessárias para garantir a observância, primeiro, do disposto do artigo 2, caput e incisos 1 e 2, primeiro e segundo, no prazo máximo de 2 anos, contados da data da entrada em vigor desta lei, dos prazos máximos estabelecidos na legislação municipal para trâmite administrativo, voltada à emissão de alvará de licença, autorização ou documento equivalente relacionado à aplicação desta lei a cargo da municipalidade ou do disposto no artigo 2º, incisos 4º e 5º, no artigo 4º, inciso 4º, no artigo 5º, incisos 1º ao 4º, no artigo 6º ou no artigo 10º desta lei. Parágrafo único. Também incorre em improbidade administrativa nos termos do artigo 11º da Lei número 8.429, de 2 de junho de 1992, o oficial do Corpo de Bombeiro Militar que, tendo essas tarefas sobre sua responsabilidade, deixar de tomar as providências necessárias para garantir a observância, primeiro, dos prazos máximos estabelecidos na legislação estadual para trâmite administrativo voltada à emissão de laudo, autorização ou outro ato a cargo do Corpo de Bombeiro Militar relacionado à aplicação desta lei. Segundo, do disposto do artigo 2º, parágrafo 4º, do artigo 5º, incisos 1º ao 4º, no artigo 6º ou no artigo 10º desta lei. Artigo 14º. Os órgãos públicos competentes pela análise de projetos artísticos, culturais, esportivos, científicos e outros que envolvam incentivos fiscais da União poderão exigir a obtenção da certificação independente quanto à segurança de eventos e instalações, sem prejuízo do controle pelo Poder Público Municipal e pelo Corpo de Bombeiro Militar. Parágrafo 1º. Antes da realização dos eventos ou da aplicação de instalações inclusas nos projetos beneficiados
pelos incentivos fiscais, é obrigatório o encaminhamento ao órgão referido no caput deste artigo do alvará de licença ou autorização do Poder Público Municipal, acompanhado do respectivo laudo ou documento similar do Corpo de Bombeiro Militar, expedidos na forma do inciso 5º do caput do artigo 4º desta lei. Parágrafo 2º. A inobservância das exigências quanto à prevenção de incêndios e desastres estabelecidos pelas autoridades competentes durante a execução dos projetos incentivados implicará a devolução dos recursos relativos aos incentivos fiscais pelo responsável do respectivo projeto, independentemente da aplicação de outras sanções cabíveis. Artigo 15º. As informações sobre incêndios ocorridos no país em áreas urbanas serão reunidas em Sistema Unificado de Informação com a participação da União, Estados, Distrito Federal e municípios, integrado ao Sistema de Informações e Monitoramento de Desastres previstos pela Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012, nos termos do regulamento. Artigo 16º. A Lei de número 8.078, de 11 de setembro de 1990, passa a vigorar, acrescida do artigo 11A. Artigo 11A. Tendo em vista a proteção da saúde e da segurança em caso de ocorrência de incêndios e outros sinistros, fica vedada a adoção de sistema de comandas ou cartões comandas para controle do consumo de produtos em boates, discotecas e danceterias. Parágrafo único. Outros estabelecimentos poderão ser obrigados a observar a proibição prevista no caput deste artigo em razão da decisão do Corpo de Bombeiro Militar ou da municipalidade, expressa em licença ou outro ato administrativo sobre o seu encargo. Artigo 17º. O artigo 39 da Lei de número 8.078, de 11 de setembro de 1990, passa a vigorar, acrescido do seguinte inciso 14º. Artigo 39, inciso 14º. Permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo. Artigo 18. O artigo 65 da Lei de número 8.078, de 11 de setembro de 1990, passa a vigorar, acrescido dos seguintes incisos. Segundo, renomeando-se o parágrafo único para inciso 1º. Artigo 65, parágrafo 1º. Parágrafo 2º. A prática do disposto no inciso 14º do artigo 39 desta lei também caracteriza o crime previsto no caput deste artigo. Artigo 19. O artigo 937 da Lei de número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 937, parágrafo 1º. Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, ou de outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial, estabelecerá as construções sujeitas à perícia técnica periódica após o vencimento do prazo de garantia do construtor em relação à solidez e segurança dos edifícios ou outras construções,
bem como a periodicidade de sua realização. Parágrafo 2º. Independente da garantia do construtor e da perícia técnica prevista no parágrafo 1º desse artigo, o proprietário ou usuário dos edifícios ou outras condições fica obrigado a assegurar acesso para a realização da vistoria. Primeiro, pelo Poder Público Municipal e pelo Corpo de Bombeiro Militar. Segundo, pelos responsáveis técnicos dos respectivos projetos de arquitetura e engenharia, tendo em vista verificar o disposto no artigo 621 desta lei. Artigo 20º. As disposições dessa lei serão aplicadas sem prejuízo das ações previstas no âmbito da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e das prerrogativas dos entes públicos integrantes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, na forma da Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012. Artigo 21. Os órgãos de fiscalização do exercício das profissões de engenheiro e arquiteto, disciplinadas, respectivamente, pela Lei número 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e pela Lei número 12.370, de 31 de dezembro de 2010, em seus atos de fiscalização, exigirão a apresentação de projetos técnicos elaborados pelos profissionais devidamente aprovados pelo Poder Público Municipal. Parágrafo 1º. Nos projetos técnicos referidos no caput desse artigo, inclui-se, conforme o caso, projetos de arquitetura, cálculo estrutural, instalações prediais, urbanização e outros, a cargo dos engenheiros e arquitetos. Parágrafo 2º. Se a edificação estiver sujeita a projeto de prevenção contra incêndios, também será exigida a sua apresentação pelos órgãos de fiscalização profissional. Artigo 22. Esta lei entra em vigor após decorridos 180 dias da sua publicação oficial. Sala das Comissões, 19 de junho de 2013. Deputado Eurico Júnior, lendo o relatório da nossa deputada Alcione Barbalho, do nosso querido Estado do Pará. Muito obrigado. Muito bem lido, diga-se de passagem. Eu vou fazer um registro aqui, que o nome da deputada é Elcione Barbalho. Até me tocaram uma flauta na Folha de São Paulo, que eu chamei ela de Alcione Barbalho. Mas é Elcione, eu também cometi o mesmo né? Vou corrigir. Deputada Elcione Barbalho, do nosso querido Estado do Pará. Que encontra-se de licença de saúde, mas está acompanhando através da sua